Boa tarde, eu me chamo Maria Júlia e eu vim junto com Isabel, Micaela e Letícia, Bruna e Ana Ruth fazer a defesa do nosso projeto de pesquisa intitulado Jovens Microempreendedores Individuais do Setor de Vestuário de Caicó e seu enfrentamento à pandemia da Covid-19, que teve como orientadora a professora Dalana. Antes de tudo, a gente queria fazer uma introdução, salientando que a pandemia da Covid-19 e, consequentemente, sua crise econômica, ela afetou a vida particular de cada um de nós, mas também afetou todo um cenário econômico globalmente falando. E isso fez com que existissem demissões em massa e, com isso, inúmeras famílias perdessem suas principais fontes de renda em meio a esse cenário de recessão, como afirmam os autores Cesarino e Garcia. Em cenários de recessão e colapso, é comum se intensificar o surgimento de novos empreendedores, tendo em vista suas motivações. Estes são denominados empreendedores por necessidade. Então, em meio a esse cenário de recessão, a única alternativa para muitas pessoas foi criar o seu próprio negócio como uma maneira de sobreviver e resistir a essa crise econômica. Agora falando sobre a justificativa, os porquês que a gente decidiu tratar desse objeto de pesquisa, a primeira justificativa é que, mesmo que a pandemia da Covid-19 tenha similaridades com outros acontecimentos históricos, ela também tem particularidades, ou seja, características só delas. Então precisávamos dar um foco especial para essas particularidades, e não só da pandemia em si, mas como a crise ocasionada por ela. A segunda justificativa é que no terceiro quadrimestre de 2020, os MEIs, que são o tipo de negócio de menor porte, já faziam parte de mais de 50% dos negócios atuantes no país. A terceira justificativa é que, convencionalmente, quando a gente pensa em empreendedorismo, nos vem à cabeça grandes empresas, negócios já consolidados e que geralmente são gerenciadas por pessoas mais velhas. Então, falta dar foco e protagonismo ao jovem empreendedor. E a última justificativa é que, mesmo sendo a indústria de vestuário e acessórios a principal atividade econômica da nossa cidade e também da nossa região do Seridó, não encontramos trabalhos que explorassem e descrevessem como essa pandemia afetou os empreendedores daqui, sobretudo da área de vestuário, e ainda mais os jovens. E quanto aos nossos objetivos de pesquisa, o objetivo principal seria identificar os jovens microempreendedores individuais do setor de vestuário de Caicó, suas motivações e suas formas de reagir às dificuldades impenetradas pela pandemia da Covid-19. E como objetivos específicos, temos 4. O primeiro é identificar quem e quantos são esses jovens MEIs de Caicó do setor de vestuário. O segundo é caracterizar esses jovens quanto a aspectos motivacionais, ou seja, por que eles decidiram empreender e, principalmente, por que eles continuam empreendendo mesmo diante de uma crise econômica tão forte como a atual. E também os aspectos socioeconômicos, como grau de escolaridade, idade, entre outros. O terceiro objetivo é compreender como eles estão enfrentando as dificuldades impenetradas pela pandemia da Covid-19. E o último seria identificar as ações do governo, ações governamentais de auxílio financeiro para esses microempreendedores. Pode passar. Quando nós vamos falar sobre o empreendedorismo juvenil e a pandemia de Covid-19, a gente primeiro precisa entender que, devido à chegada da pandemia, é gerada uma crise que torna as oportunidades escassas para jovens que tanto procuram emprego por não haverem necessidade ou também para saírem das necessidades causadas pela própria pandemia. A gente pode ver isso com um estudo feito por Cosseu e Franca a partir de dados da PNAD contínua. A gente vê que houve uma queda de 7,2 na taxa de jovens com ocupação, eles estão desempregados no segundo semestre de 2020. E um aumento de 36,8 para 44,7 entre o primeiro e segundo trimestre do mesmo ano de jovens brasileiros desempregados.
Bom, sabendo que os jovens e seus microempreendimentos são o foco da nossa pesquisa, nós identificaremos quem eles são, suas características, bem como suas motivações para empreender e as dificuldades que os acercam. Primeiramente, de acordo com o Estatuto da Juventude estabelecido pelo Planalto, jovens são indivíduos entre 15 a 29 anos que totalizavam cerca de 18,1% de toda a população brasileira em 2019, de acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE no ano seguinte. Com relação à situação socioeconômica deles, uma pesquisa nacional por amostra de domicílio realizada pelo IBGE em 2021 mostrou que no primeiro trimestre daquele ano, 29% dos jovens entre 18 e 24 estavam desempregados. Já com relação ao engajamento desse grupo no empreendedorismo, os jovens ganham cada vez mais interesse nesse âmbito, buscando, sobre todas as motivações que nós vamos adentrar mais à frente, autonomia para si próprios. E nós podemos perceber isso pelo conteúdo da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que a partir de dados do GEM notou que o número de jovens entre 18 e 24 anos que buscavam saber mais sobre o empreendedorismo ou que já possuíam um negócio próprio quase dobrou, tanto que o número de empreendedores jovens no Brasil apenas em 2019 foi de 21,2 milhões. Porém, mesmo que haja muitos jovens buscando adentrar no mundo do negócio, é necessário também apoiá-los, pois após nós analisarmos a TEA, que é a taxa de empreendedorismo inicial, onde o dono do negócio é o único empreendedor, o único funcionário, na real, e a TEE, que é a taxa de empreendedorismo estabelecida, nós notamos uma certa desproporção entre os dois. Isso significa que existem muitos jovens empreendendo, porém poucos com negócios estabelecidos, e isso pode indicar um problema. Mas como nós vamos tratar mais sobre isso no decorrer da nossa apresentação, eu vou pular para as motivações, o que instigam os jovens a empreenderem. E baseado numa pesquisa de Martins, Veiga e Cortez e também uma edição especial do Boletim Juventude Conectada, nós reunimos uma lista de 9 motivações principais, sendo elas identificação de oportunidades, necessidade, ter uma empresa de confiança, prestígio, influência de terceiros e familiares, sendo que familiares costumam influenciar em todas as faixas etárias, realização de um sonho, mudar de vida, ter bom retorno financeiro e também ter autonomia, como eu já tinha citado. Já com relação aos obstáculos que os jovens enfrentam a partir do momento que eles decidem empreender, nós reunimos também, baseado numa pesquisa de Martins, Veiga e Cortez, uma lista pequena de apenas 4 dificuldades principais, sendo ela condições de saúde física e psicológica, falta de planejamento, falta de conhecimentos gerais, tanto no âmbito legal quanto competências gerais para empreender, e também dificuldade de liderar. Quando a gente vai fazer a defesa de um projeto, a gente tem que se ter em mente o que vamos defender nesse projeto. E é justamente aí que entra a obrigatoriedade do conhecimento da Lei Institucional dos MEIs, Microempreendedores Individuais. Essa lei ela foi constituída ainda em meados de 2000, ou seja, na década de 2000, e ela visava a concretização e formalização desses MEIs, desses microempreendedores de forma geral, que a título de exemplificação seriam aqueles trabalhadores que produzem e comercializam seus produtos a valores mínimos. Analogamente, foi perceptível um aumento gigantesco na perda de faturamento, que ela foi decorrente justamente da Covid-19 e os seus meios de isolamento social, tais como a restrição de circulamento de pessoas no meio social e o fechamento de algumas áreas do comércio e economia, afetando assim drasticamente este grupo que já era de um grupo de risco. Com isso, a gente também pode perceber que 3 segmentos foram muito afetados, que seriam o varejo tradicional, a construção civil e a moda. E desses 3, digamos que 1,5 desses fariam parte da questão do vestuário. Por que 1,5?
Porque moda já se encaixa em vestuário, mas o varejo tradicional, ele possui uma parte, talvez uma parte mínima, que possui a área de vestuário, então não pode ser considerada um tópico completo. Com isso, houve um aumento quantitativo dos MEIs, isso de acordo com o site do empreendedor. O portal empreendedor, ele registrou um aumento de 540 novos MEIs na cidade de Caicó, entre os meses de abril e setembro do ano de 2021. E com esse aumento, também foi decorrente a ampliação das formas de pagamento. As formas de pagamento que elas tornaram-se mais viáveis a esse cenário pandêmico, tais como o pagamento via Pix, o pagamento por link e o pagamento por cartão de crédito via aproximação, que serão um pouco mais destacados à frente da nossa apresentação. Depois da gente ter entendido que os microempreendedores, eles são uma espécie de grupo vulnerável, um grupo de risco dentro da pandemia, a gente partiu para a identificação de ações governamentais que estavam sendo oferecidas para que o impacto da pandemia fosse diminuído sobre os seus negócios. Nós já adiantamos que nós não identificamos nenhuma ação desenvolvida exclusivamente para os microempreendedores caicoenses. O que nós tivemos foi a utilização de medidas de âmbito estadual e nacional dentro do município, onde boa parte dessas ações foi sobre financiamento e concessão de crédito, como, por exemplo, no Rio Grande do Norte, que nós identificamos o Crédito Jovem. Foi uma concessão de crédito voltada para jovens entre 18 e 29 anos que já tivessem o seu empreendimento ativo e que não tivessem pendência, seja no CPF ou no CNPJ, no qual, após ser inscrito no programa e posteriormente aprovado, ele poderia estar conseguindo um financiamento de até R$3.000 se ele fosse um microempreendedor informal ou de até R$12.000 se ele fosse formalizado. Já no âmbito nacional, nós identificamos mais ações, como, por exemplo, a resolução número 158 de 2021, que ela buscava permitir o adiamento dos pagamentos de tributos para aqueles que eles fossem optantes do regime tributário do Simples Nacional. Enquanto a resolução número 849 de 2020, ela tinha como principal objetivo facilitar o acesso à linha de crédito vinculada ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, que é o PNMPO, no qual indivíduos que eles apresentassem uma renda anual de até R$200.000, ou seja, englobava mais do que os MEIs, eles poderiam estar utilizando recursos do Fundo do Amparo do Trabalhador para realizar financiamentos diretos com instituições federais, no qual, ao depender de cada caso, por exemplo, o tamanho do empreendimento, esse financiamento ele poderia ir de R$21 até R$80.000. Já a medida provisória número 936 de 2020, ela permitia que as empresas elas flexibilizassem suas obrigações trabalhistas, seja por meio da diminuição de salários, da redução da carga horária de trabalho ou da própria suspensão do contrato de trabalho. Nós também identificamos novas linhas de crédito desenvolvidas pelos próprios bancos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós também citamos o auxílio emergencial, que apesar de não ser uma ação desenvolvida exclusivamente para os microempreendedores, os MEIs eles também faziam parte do grupo-alvo dessa ação, que como a gente já bem conhece, foi inicialmente um benefício de R$600, que foi diminuindo o valor posteriormente, que tinha como objetivo complementar uma renda mais contínua. Então, em resumo, nós identificamos que existiam no mínimo 6 ações que poderiam estar sendo usadas pelos microempreendedores caicoenses para que o impacto da pandemia fosse amenizado sobre seus negócios. Agora falando um pouco sobre como foi a realização da nossa pesquisa em si. Primeiramente, nossa pesquisa constitui-se como exploratória descritiva, porque, como eu já falei anteriormente, o fenômeno da Covid-19 é um fenômeno novo, então precisávamos nos familiarizar com a problemática antes de descrevê-la. E quanto à abordagem da pesquisa, ela se constitui como quali-quantitativa,
uma vez que nós utilizamos dados estatísticos, porcentagens e fazemos o tratamento deles, nós descrevemos eles posteriormente e analisamos. Agora partindo para a nossa amostra-alvo, ou seja, quem nós queríamos atingir com a nossa pesquisa. Para encontrar a nossa amostra-alvo, nós utilizamos o portal do empreendedor e o site do Sebrae, mas também posteriormente utilizamos a técnica de Snowball para encontrar os microempreendedores aqui da nossa cidade. E a técnica de Snowball é uma técnica para, a partir da nossa rede de contatos, ir conhecendo outros microempreendedores. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como encontramos o quantitativo dos MEIs a partir do portal do empreendedor. Primeiro, utilizamos um filtro no portal do empreendedor para descobrir quantos MEIs existiam em Caicó, ou seja, quantos eram os optantes do sistema de recolhimento de tributos do Simples Nacional. E no último dia de coleta de dados, no dia 4 de outubro de 2021, encontramos que existiam 3.578 MEIs em Caicó. Pode passar. Depois, ainda no portal do empreendedor, utilizamos um segundo filtro para saber quantos desses 3.578 estavam em cada faixa etária. E encontramos que de 18 a 30 anos, que seria mais ou menos a amostra de faixa etária que a gente queria, existiam 657 jovens microempreendedores. Que, colocando esses 657 sob o valor anterior, temos que esse número de jovens correspondia a aproximadamente 18%. E o último filtro utilizado dentro do portal do empreendedor foi para saber quantos daqueles microempreendedores faziam parte do setor de vestuário, seja da subdivisão de comércio varejista ou da subdivisão de confecção sob medida. E encontramos que existiam 338 MEIs da área de vestuário em Caicó. Aplicando sobre esses 338 a porcentagem de 18%, que seriam os jovens, temos que, por suposição, existiam 62 jovens microempreendedores da área de vestuário aqui em Caicó. Depois de fazer a amostra-alvo, nós passamos para a coleta de dados propriamente dita, que ela foi elaborada a partir de um questionário eletrônico contendo 26 questões, divididos em 3 sessões. A primeira sessão dizia respeito à identificação da empresa, a segunda sessão dizia respeito à identificação do microempreendedor e a terceira sessão dizia respeito às questões de fato relativas ao enfrentamento da pandemia. O formulário ficou disponível entre novembro e dezembro do ano passado, 2021. Ele foi enviado a partir do WhatsApp e do Instagram para os microempreendedores que encontramos a partir da técnica de Snowball e contamos com a participação de 49 microempreendedores. Por fim, o tratamento de dados, para o tratamento de dados foi utilizado métodos estatísticos simples, como frequência e média, e para realizar o tratamento desses dados, utilizamos softwares do tipo planilha, como o Excel. Para iniciar a nossa análise de dados, nós questionamos os nossos participantes quanto ao tempo de existência das suas empresas. E nesse quesito, nós utilizamos a divisão feita pelo GEM, no qual os negócios eles são classificados em iniciais ou estabelecidos, no qual os iniciais eles ainda subdividem-se em nascentes, que são aqueles que atuam em até 3 meses, e novos, que atuam entre o período de 3 e 42 meses. Os que superam esse período de 3 anos, mais de 3 anos, são os que nós chamamos de negócios estabelecidos. Aqui nós obtivemos que mais da metade dos nossos participantes atuavam entre o período de 3 e 42 meses. Só que logo em seguida, numa porcentagem também bastante notória, que é de 43%, atuavam em um período de até 3 meses. Ou seja, 96% dos nossos participantes tinham empreendimentos iniciais e desses 96%, 43% foram abertos entre outubro e dezembro de 2021, ou seja, durante a própria pandemia. O que significa que o número de negócios consolidados e guiados por jovens na área de vestuário em Caicó é muito baixo, cerca de apenas 4%. Logo em seguida,
nós questionamos sobre o setor da sua empresa. E aqui nós obtivemos que uma grande maioria, 92%, trabalhava no comércio varejista, enquanto uma menor parte, que seria de 8%, na confecção sob medida, mostrando que o varejo, guiados por jovens em Caicó, é bastante forte em relação à confecção sob medida. Agora, quando a gente adentrou na segunda etapa do questionário, nós indagamos aos nossos entrevistados sobre a sua identificação de gênero. E aí nós obtivemos que a grande maioria, ou seja, 80% dos nossos microempresários, eles são guiados por mulheres, né? Outros 18% dos negócios são guiados por homens e 2% eles preferiram não responder, ou seja, não se identificar. Também não houveram marcações quanto às opções não binário e outro, que também estavam disponíveis em nosso formulário. Quanto ao grau de escolaridade, nós obtivemos que o maior número foi de 39%, que foi o ensino superior incompleto ou cursando. Ou seja, muitos dos nossos microempresários, eles pelo menos entraram na faculdade. O segundo maior dado foi o do ensino médio completo e os menores dados, eles nos mostram que 2% dos nossos microempresários têm pós-graduação e não houveram marcações para ensino fundamental incompleto ou cursando. Ao somarmos os 39% que possuem ensino superior completo com os 8% do ensino superior também completo e os 2% que possuem pós-graduação, 39% que possuem ensino superior incompleto, desculpem. Ao somar esses dados, nós temos que 49% dos nossos entrevistados, eles já chegaram até as universidades, o que é um dado bastante positivo, tendo em vista então que os nossos microempresários, eles possuem sim um alto grau de escolaridade. No que diz respeito à idade dos nossos entrevistados, a grande maioria, ou 39%, diz ter entre 21 e 25 anos. 37% afirmam ter entre 16 e 20. Passei, por favor. Ao somarmos essas duas porcentagens, nós totalizamos 76%, que tem entre 16 e 25 anos, idade essa que foi a nossa idade estimada e buscada para a nossa pesquisa. Outros 18% afirmam ter entre 26 e 29 anos e 6% afirmam de 30 anos acima. Quando perguntados sobre o que os motiva a empreender, né, nós tivemos 74% falando que sempre teve o sonho e desejo de empreender. 8% afirma que essa necessidade, exatamente, 8% diz que essa necessidade ela é individual, né, ela já vinha de antes da pandemia. E aí, 8% afirma que teve outros motivos. Já 6% afirma que essa necessidade foi ocasionada já pela pandemia, que isso foi algo que ela acabou acontecendo devido à pandemia, né? E 4% diz que viu, né, um vislumbre de oportunidade ou uma lacuna no mercado. É importante falar antes, por favor, passe aí. Antes de eu dizer os outros motivos, é importante eu falar que, com isso, a gente conseguiu entender que os empreendedores, os microempreendedores de Caicó, possuem uma particularidade, que é o fato de que, diferente do que é comum e do que é visto pela gente, que nossos empreendedores, a maioria dos seus mercados foram abertos no meio da pandemia, né? Em sua grande maioria, na nossa pesquisa, eles veem um sonho, a motivação deles é um sonho, não é uma necessidade, né, como nós podemos dizer. E outras motivações, que eles viram foi a renda extra, o desejo de independência financeira e a falta de emprego. Certinho. Quando perguntados sobre inferiorização e infantilização, eles dizem, 35% diz que não teve esse sentimento e nem foi infantilizado. 25% diz que nunca se sentiu inferior, mas que já foi infantilizado. 22% diz que já se sentiu inferior, mas que nunca foi infantilizado. E 18% diz que já se sentiu inferior e já foi infantilizado. Pode passar?
certinho. No total, são 65% dos entrevistados que já se sentiram inferiores ou infantilizados. E por que é importante perguntar sobre isso? Porque a gente consegue ver que a opinião de empreendedores sêniores tem um grande impacto no psicológico desses jovens, podendo, de certa forma, impedir que eles continuem empreendendo no futuro. Analisando o gráfico de grau de dificuldade ao realizar certas atividades recorrentes da pandemia, nós percebemos que os nossos entrevistados tiveram um alto grau de dificuldade com relação à falta de reposição de estoque e também a queda das vendas, que de certa forma estão conectados, já que é impossível vender sem ter um estoque, principalmente se o seu comércio não fizer parte da lista de serviços essenciais, que é o caso do varejo. E também percebemos que eles possuíram uma dificuldade inferior com relação a essas duas primeiras, em perca do seu estabelecimento, adoção das medidas de biossegurança e também o atendimento online, já que, como nós podemos perceber, a maioria dos entrevistados, eles criaram seus negócios durante ou um pouco antes da pandemia, e o que pode significar que eles não tenham um local físico para suas vendas, ou então que eles já estavam mais adequados e adaptados, no cenário de comércio atual, que é principalmente vendas online. Quando nós falamos sobre o papel da internet e mídias sociais no contexto de isolamento, nós temos que 92% fala sobre a facilitação que isso deu no seu trabalho, 6% sobre como modificou razoavelmente e 2% diz que não houve mudança. É importante entender o papel da internet nesses empreendimentos, porque diante da pandemia e com os jovens empreendendo que já crescem com esse meio de redes sociais, internet, eles conseguem alcançar um público maior, dando mais, visão para aquele mercado, para o seu atendimento e trazendo novos clientes, trazendo a clientela, né? E aumentando seu negócio cada vez mais. Por sua vez, já analisando o gráfico de grau de, formas de pagamento que começaram a ser aceitas a partir da pandemia, nós podemos perceber que houve um aumento no uso de métodos que mantêm o distanciamento social, que é o caso do Pix e o pagamento por link, que foram os mais citados, e sendo o Pix um instrumento que foi criado durante a pandemia e está sendo extremamente utilizado hoje em dia. Em seguida, nós temos o dinheiro em espécie, o cartão de crédito e o de débito, que tiveram o seu uso limitado devido os perigos de transmissão do vírus. Tivemos também o cartão por aproximação, que segue a mesma linha do pagamento por Pix e o pagamento por link, que mantém o distanciamento social, mas como ele é mais recente, está sendo menos utilizado. Mas ele é bem importante nesse cenário atual da pandemia, que com a vacinação os perigos de certa forma diminuíram. E nós temos também o pagamento por boleto e pelo cheque, que foram os menos citados pelos nossos entrevistados. Sobre a percepção de medidas de socorro financeiro, nós indagamos aos nossos entrevistados se eles receberam ou se eles perceberam alguma medida vindo da área governamental como uma forma de socorrê-los para o enfrentamento da crise. Então, a grande maioria, um dado extremamente alarmante também, 84% afirmaram que não, eles nem sequer perceberam que havia alguma medida que pudesse ajudá-los nesse momento. Outros 16% afirmaram que sim, eles perceberam, mas não mostraram qual a resolução mais usufruída. Agora, nesse outro questionário, a gente listou quais as medidas nós identificamos de auxílio de socorro governamental financeiro para esses microempreendedores. Pode passar. E nós notamos que entre as medidas que foram usufruídas, o auxílio emergencial, que como já foi dito, não foi uma medida voltada exclusivamente para os microempreendedores, foi a mais usufruída entre as citadas. Mas também tem um dado, como o Micaele disse, muito alarmante, de que nenhuma medida foi usufruída por 67% dos entrevistados.
E a partir disso, a gente pode perceber que, analisando essas duas porcentagens e o gráfico de Michaeli, pode ser que tenha existido uma falta de divulgação dessas outras medidas, uma vez que o auxílio emergencial, por exemplo, ele foi amplamente divulgado em canais abertos, em comerciais e nas próprias mídias sociais, enquanto as outras medidas não. Mas seguindo para as que também foram usufruídas, temos a Resolução 158 de 2021, que diz respeito ao adiamento do pagamento dos tributos do Simples Nacional e o Crédito Jovem, que foi uma linha de crédito aqui do Rio Grande do Norte, explicada por Letícia. E também tiveram duas resoluções que nenhum dos empreendedores afirma ter usufruído, que foi a Resolução 849 de 2020, que essa resolução diz respeito à facilitação da ampliação das linhas de crédito concedida pelos bancos a partir da alocação de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E uma possível explicação para que nenhum tenha marcado que usufruiu dessa medida é que ela foi instaurada pelos bancos. Então, pode ser que algum microempreendedor que utilizou de financiamento a partir do dia que essa medida foi instaurada, tenha utilizado dela sem saber que estava utilizando dela. E a última resolução foi a 936, que diz respeito à flexibilização das medidas trabalhistas. E uma possível explicação também, para que nenhum tenha marcado ela, é que os MEIs só podem ter até um funcionário, mas geralmente eles não têm nenhum, só eles mesmos. Então pode ser que eles não tenham sentido de fato essa necessidade de usufruir dessa medida. Quanto à questão da compreensão dos decretos de biossegurança, pode-se perceber que 63% da parcela de 49 dos nossos entrevistados, eles relataram não apresentar nenhuma dificuldade na compreensão desses decretos, enquanto 33% apresentaram sim uma pequena dificuldade e 4% preferiram ou optaram por não responder esse questionamento. Pode passar. Quanto ao grau de dificuldade para a implementação dessas medidas, a gente pode perceber que houve uma disparância muito grande dos valores, tendo como respostas não respondidas um percentual entre 70 e 60, um percentual muito grande. E isso pode ser decorrente justamente do antigo gráfico, dos dados do antigo gráfico, que muitas pessoas elas não notaram uma dificuldade, então preferiram não responder. De outro ponto de vista, a gente pode ver que houve uma alta dificuldade quanto ao distanciamento social, a questão da demora ao cliente, ou seja, eles tinham que atender e educadamente pedir para o cliente se retirar da loja para não existir pelo menos um pequeno percentual de chance da contaminação. A obediência quanto à lotação máxima, por exemplo, só podem 10 pessoas numa loja, entram 15, eles não poderiam evitar isso, mas deviam. Ou então a entrada apenas com a máscara, com o uso de máscara. Essas 4, dentre todas as que estão aqui listadas, foram as 4 que realmente precisavam ter uma maior atenção, pois elas obtiveram um índice muito alto, entre aspas, de questão de dificuldade de obediência. Agora, sobre as nossas considerações finais. O nosso projeto, ele buscou fazer um reconhecimento dos jovens MEIs de Caicó, do setor de vestuário e acessórios. Com isso, nós identificamos como nosso perfil empreendedor as mulheres solteiras entre 21 e 25 anos, com ensino superior incompleto, e também identificamos como o seu desejo maior, como a sua força motriz, o desejo de empreender, ou seja, o desejo de inovar, de trazer novidades para o setor do vestuário de Caicó e região do Seridó. Os nossos microempreendedores estudados, eles apresentaram uma dificuldade baixa no que diz respeito ao atendimento online, a adoção de medidas e a perda de estabelecimento. E isso pode ter se dado pelo fato de que, como as meninas já citaram, durante a pandemia foi onde nasceram várias lojas, principalmente de cunho online. Então, com isso, não tinha como eles perderem o estabelecimento, porque a maioria é na sua própria residência. E eles também não perderam no atendimento online, porque era todo o seu atendimento assim, e a adoção de medidas também não precisava ser respeitada. Mas eles também apresentaram uma alta dificuldade no que diz respeito à falta de reposição e à queda nas vendas, como Isabel já havia falado, principalmente pela falta de estoque,
E isso pode ter decorrido da falta de matéria-prima, porque com a pandemia e a paralisação geral de todos os setores, não pôde ter sido colhida a matéria-prima, então não pôde ter havido produção e, consequentemente, os estoques acabaram ficando mais vazios. A maioria dos nossos entrevistados, eles não usufruíram de medidas de socorro financeiro. E isso pode ter se dado, como as meninas também já falaram, e eu também falei, por falta da divulgação. Porque foi necessário uma divulgação mais alta quando se tratou do auxílio emergencial, que não era uma medida para os MEIs, mas que socorreu muitos deles. E aí as demais foram acabando sendo esquecidas. Os MEIs aqui de Caicó, eles não souberam. Então, era necessário que tivesse havido uma maior divulgação a respeito disso. A internet e o e-commerce, eles foram muito importantes como uma forma de amortecer o impacto na queda das vendas durante a pandemia. Porque a internet, ela é o nosso maior meio de comunicação hoje em dia. Então, com ela, a gente consegue alcançar o mundo todo. Eu estou aqui, mas eu posso vender para uma pessoa do outro lado do Brasil. Com isso, aumentaram as vendas, aumentaram o marketing das lojas, que foram cada vez ficando mais sofisticados e com um olhar mais visionário para atrair mais clientes. E o e-commerce como uma forma de pagamento, porque, como as meninas falaram, as novas formas de pagamento, para facilitar, elas podem ser feitas também de qualquer lugar do mundo. Então, facilitam muito a indústria do vestuário. Os nossos dados, a nossa pesquisa, ela foi bem elaborada pela gente. A gente pode considerar isso, tendo em vista todos os resultados, mas ela também apresentou algumas lacunas, principalmente o nosso objeto de pesquisa, nosso objeto de coletar os dados. O nosso formulário, ele poderia ter sido mais bem elaborado no que diz respeito às respostas, porque nós não deixamos as respostas, elas estão abertas para que os MEIs eles pudessem dar a sua própria opinião acerca daquilo que estava sendo questionado, e não apenas no que nós listamos. Mas, no geral, ele se mostrou bem eficaz para o propósito da nossa pesquisa. Os dados resultantes da nossa pesquisa, eles podem vir a subsidiar novas políticas públicas que ofereçam a esses sujeitos uma maior visibilidade, tanto os MEIs da área do vestuário e acessórios, quanto os MEIs de uma forma geral, porque nós, os jovens, nós somos o futuro. Então, se a gente não obtiver apoio, a gente não vai para frente. Isso vale para o comércio, mas também vale para todas as áreas. Então, é preciso que haja políticas públicas que impulsionem os jovens a crescer no mercado de trabalho, a inovar, a aprender e que valorizem eles também. Para finalizar, a gente também trouxe algumas sugestões de outras pesquisas que possam vir a continuar a robustecer o objeto de pesquisa, que está incluso na listinha aqui no slide que Delane mandou para vocês no arquivo. Então, esse foi o nosso trabalho. A gente espera que vocês tenham gostado e que ele possa vir a contribuir para um futuro melhor na área do vestuário e acessórios. Obrigada.